Meu papel aqui é tão somente contextualizar os colegas a respeito do objeto do tabletop de hoje, que quem realmente vai dar a nossa palestra e nos brindar com o conteúdo processual é o professor Cássio. O tema me parece muito interessante, porque traz, dentre tantos painéis que trata do direito da propriedade industrial, traz agora um pouco do direito processual. Então, há uma conversa muito grande no tema de hoje com o direito processual e a propriedade industrial também. E quando a gente fala de propriedade industrial, os direitos, né, oriundos, a gente ouviu muito falar de inovação, produção, transformação, e quando os seus titulares eles veem alguma lesão ou ameaça a esses direitos, eles esperam que o Estado, né, que atraiu para si a tutela desses direitos, os resguardem, principalmente inibindo a prática desses atos ilícitos. Só que a gente sabe que quando se trata de processo judicial, muitas vezes o tempo é o inimigo, e aí já foi dito também que cabe ao juiz combatê-lo. E pensando justamente nesse ponto, que o próprio legislador previu técnicas processuais para mitigar e para minimizar esses riscos, esses danos. Só que aí, quando a gente fala de ações de violação de patente, por exemplo, ou de trade dress, vemos muitos juízes proferindo decisões, rejeitando ou indeferindo decisões liminares pela necessidade de produção de prova técnica, ou que para ter uma maior convicção seria necessário, para ferir essa violação ou não, seria necessária a produção dessa prova pericial. E aí acaba deixando de ser antecipada uma tutela ou ser preservado o resultado útil do processo. E aí, diante de todo esse cenário, de todas essas perguntas que podem ser feitas e provocadas, nada melhor que ouvir um especialista, um processualista nato, como o Dr. Cássio. O Dr. Cássio é professor de Direito Processual Civil e Direito Processual Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, instituição na qual obteve o título de mestre, doutor e livre-docente. Atualmente, o professor Cássio também é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, autor de inúmeras obras, livros, artigos jurídicos, todos nós certamente já tivemos algum contato. Professor, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, a todas. Prazer muito grande estar aqui, né, depois de 2 anos e meio, no meu caso, 2 anos e meio, né, guardado lá, com aulas online. Confesso a todos e todas presentes que é a minha primeira palestra presencial depois de tanto tempo. 2 semanas atrás tive a primeira tese presencial, foi uma tragédia para o candidato, não para a banca, né? E espero que aqui seja muito prazeroso, agora sim, para todos que assistem aqui e para mim, enfim, está sendo muito prazeroso, né? Agradeço muito à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual por esse honroso convite de participar da 40ª edição, não é pouca coisa, né? Em termos de Brasil, temos 42 edições de algo, né? Coerente, crescendo, melhorando, então, cumprimento, agradeço, Dr. Gabriel Leonardo, muito obrigado, né, na qualidade de presidente da associação. Lucas, muito obrigado pelo honroso convite, um privilégio estar aqui ao seu lado, trocar ideias, né? Como o Lucas falou, eu sou um processualista raiz, né? Mas um processualista raiz que talvez, eu vejo isso como algo importante de ser dito, e falo com muita tranquilidade, talvez como processualista que tenha a consciência da limitação do processo, né, do fim do processo, para que serve o processo. Certamente não é um fim em si mesmo, né, não é para ganhar tempo na justiça, não é para recorrer por recorrer, etc., não é para fazer sham litigation ou coisa do tipo, o processo é para realizar o direito material. Né? E, às vezes, isso para nós brasileiros faz muito mais sentido do que para boa parte do mundo, né? Então, sabemos que estamos aqui, né? Não estou falando em outra língua, mas estamos sendo traduzidos, quiçá, né, algum colega de outro país, sul-americano, ou norte-americano, europeu, se interesse por isso que a gente fale. Para nós, é aquela história, qualquer modelo de petição inicial vai trazer um pedido de tutela provisória. Né? E ai do juiz que não conceder a minha tutela provisória antes da citação do réu. O juiz é certamente, lógico, falando aqui em abstrato, o pior juiz, a pior juíza do mundo. Como? Não me deu, é o periculum, é claríssimo, uma probabilidade ainda mais clara tal. Isso, para fora do Brasil, é algo muito esquisito. Né? Essa história de postergar contraditório, ela é viável, mas raríssima, raríssima. E lá fora a gente tem uma coisa que contraditoriamente a gente não tem no Brasil. A execução provisória está prevista na lei. Então o juiz, aí sim, pós-contraditório, proferiu sentença, você executa. Para nós,
a apelação tem efeito suspensivo como regra. Lógico, há as exceções, inclusive quando um juiz confirma, né, uma tutelinha provisória, aí esta apelação também coerentemente admitirá a execução provisória, porque essa apelação não terá efeito suspensivo, mas, na regra, eu entrar com uma ação de invalidação de patente e ganhar, e a parte contrária apelar, ninguém faz nada a não ser esperar o tribunal regional, enfim, né, ação de patente, aí vai ser o regional federal julgar aquela apelação, né? Então, essa é uma questão que tem a ver, por incrível que pareça, com tutela provisória também. Por isso, como a gente, na prática brasileira, prática forense, a gente vai pedir uma liminar, provavelmente a gente vai antecipar essa execução provisória, esse cumprimento provisório também, tá? E, enfim, esse é o primeiro slidezinho. Eu vou ser muito sintético, ele tem mais conteúdo do que eu vou falar, porque só para manter o diálogo entre o direito processual e material. A gente geralmente tem uma visão, eu permito-me dizer, muito pequena da tutela provisória. É mais do que liminar na petição inicial, né? A tutela provisória é um poderoso mecanismo, aí eu estou falando do direito brasileiro em vigor, né, que nos acompanha ao longo do processo para imprimir eficácia imediata a decisões do juiz. É como se dissesse, o juiz vai permitir a eficácia de uma decisão naqueles lugares em que o legislador ainda não permitiu. Por isso que a tutela provisória é um poderoso mecanismo para tirar efeito suspensivo de uma apelação. Porque, se ninguém fizer nada, vai acontecer o que eu acabei de falar. O juiz profere uma sentença linda, maravilhosa, a outra parte apelou da sentença, que tem o direito de fazê-lo, e enquanto o tribunal não confirmar aquela sentença, e a outra parte, eventualmente, aí sim, querer interpor um recurso especial, um recurso ordinário, ninguém sente os efeitos daquela sentença na prática. Então, a tutela provisória, ela é um mecanismo muito mais amplo daquele que a gente parece. Agora, como a provocação desse table topic é subliminar, né, a palavrinha liminar, ela vai nos significar justamente isso. Numa petição inicial, você pede uma tutela provisória, muito frequentemente fundamentada na urgência, e a gente vai falar depois, o Código de Processo Civil inova, de 2015 inova com a tal da tutela da evidência, falemos um pouco, sabe, quiçá liminar, no sentido de que, mesmo antes da citação do réu, eu quero uma decisão em meu favor. Eu quero experimentar a eficácia da decisão, seja ela qual for, falamos isso na sequência imediatamente. Tá? Então, isso é uma coisa bastante. E é interessante que o 209 da Lei de Propriedade Industrial abraça essa ideia. Né? E é algo que, para mim, como processualista, repito, processualista raiz, com muito orgulho, vem os meus limites, meus autolimites de processo. Processo, como disse eu, não vai criar o direito material, mas vai concretizá-lo. Nós temos que pensar o processo, toda a estrutura processual, desde o do procedimento padrão, né, que hoje o Código chama de comum, até eventuais procedimentos especiais previstos em legislação extravagante. Não é o caso da propriedade intelectual, não é. Nós não temos procedimentos jurisdicionais diferenciados, temos algum insight, alguma regrinha, alguma coisa, mas nada específico. Fica a dica, hashtag fica a dica, né? Vamos imaginar, porque a gente faz lei para tudo, por que não? Eventualmente, a necessidade do foro pode exigir isso, por que não? Né? Mas esse diálogo entre direito e matéria. Então, ação de patente. O que é patente? Quem é competente para dar patente, para negar patente no Brasil? É um processo administrativo? É mero procedimento? Qual é o papel do INPI nisso? Gera presunção, não gera presunção? Enquanto não gera patente, o que acontece enquanto tramita o processo perante o INPI a respeito da patente? Eu tenho direitos, eu não tenho direitos? Essas perguntas, e os senhores, muito melhor do que eu, sabem a resposta. O que eu quero dizer, essas respostas influenciam a lógica do processo. Isto é, se eu tenho uma carta patente em meu favor, eu tenho uma presunção em meu favor. Processualmente, eu devo explorar isto. Certo ou errado, vai inclusive brigar com o INPI. Por isso a importância de uma ação de patente. O INPI é autarquia federal, não tem escolha, eu tenho que litigar na federal. Temos até um polêmico, interessantíssimo tema repetitivo do STJ, que dialoga com isso, né, na questão também incidental, né, de que maneira que um juiz estadual pode incidentalmente declarar ou não a nulidade. Né, uma questão bastante interessante que envolve trade dress, qual é a ratio e tal. Esse é outro table topic. Então, a gente para por aqui, mas só para ilustrar as dificuldades materiais e seus reflexos
processuais. A mesma questão com trade dress. Afinal, o que é trade dress? É só uma questão de aproveitamento de conjunto imagem? É pintar da mesma cor? É usar, né, o mesmo desenho? É usar as mesmas letras? É sugerir o mesmo produto, o mesmo estabelecimento? Ou é algo mais do que isso? Né? Até uma coisa que a mim, até como professor, me chama a atenção, e com muito gosto, quer dizer, seja lendo a doutrina especializada, lendo os julgados do TJ de São Paulo, do TJ do Rio, sobre trade dress, né, às vezes, do próprio Superior Tribunal de Justiça, lógico, às vezes aparecem algumas questões, mas qual é o regime jurídico da proteção brasileira ao trade dress? Bom, se isto existe, entendam, essas dificuldades existem no plano material, não será diferente no plano processual. Por causa daquilo, que é o óbvio. O processo em si não criará direito. Então, o que me parece importante é dizer isso. Isso tem que vir muito claro numa petição inicial. Né? Lógico, temos várias, em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, capital, né, várias especializadas nisto. Temos câmaras nos tribunais, isso vale para São Paulo e vale para o Rio de Janeiro, câmaras especializadas nisso. Então, digamos que a nossa uma eventual narrativa, ela é mais cômoda, porque a presunção de que aquele juiz, aquelas juízes especializados sabem bem disso. Mas isto não será necessariamente na maior parte do Brasil. Né, eu estou falando aí de justiça estadual, etc. Tal, onde eu, titular de uma determinada marca, enfim, de uma imagem conjunto, de uma patente, etc. Tal, quero simplesmente nada mais impedir que terceiros usem, explorem indevidamente, gerem concorrência desleal, parasitária, etc. Tal, nos termos da lei material. Às vezes eu preciso explicar um pouco mais. Né? E hoje, as boas vantagens do processo eletrônico é que facilita muito essas questões de se colocar isso numa petição inicial, né? Convenhamos, né? Se não fosse processo eletrônico, hein, era um corte e cole, recortar mesmo, colar mesmo, aí ia cair, a cola, a devida venda, a cola não cola. Hoje não, você consegue fazer uma petição inicial muito bonita, visualmente, e percebam, se a gente vai falar de liminar, é muito aquela questão do... professora Flávia Pereira Reu, você está aqui, está em São Paulo? Essa aí é a professora Flávia, permite-me dizer, é chefe de departamento da UERJ do Rio de Janeiro, ela tem o dom da ubiquidade, é impressionante, uma coisa. Professor Mazola, um prazer enorme revê-lo. Professor Mazola foi uma das últimas pessoas que eu vi antes da pandemia no Rio, né? Que vão encontrá-lo agora. São Paulo, professor, parabéns aí também por tudo. E, dizia eu, essa observação, entendam, ictu oculi, com as imagens, com a descrição de uma patente, daquilo que caracteriza como tal, é e sempre será relevante para um magistrado. Guardemos essa informação por enquanto. É mais fácil o leigo visualizar isso num trade dress do que numa patente. O senhor sabe disso melhor do que eu. Que dependendo da patente, fala, grego. Mas trade dress eu consigo visualizar. Não, estou vendo algumas semelhanças ou as diferenças. Até eu me confundi. Qual linha que eu tenho que olhar? Qual é a tua? Qual é a tua proteção? É de cima ou de baixo? Na patente, enfim, a complexidade por trás de uma patente, né, sabemos todos, vai ser muito diferente. Então, esse diálogo é realmente muito importante. Aqui eu só trago algo, só para, talvez, permito-me dizer, aí sendo um pouquinho processualista chato, o código mudou, né? E o Mazola sabe que eu digo isso, a Flávia sabe que eu digo isso, o Lucas sabe que eu digo isso, inclusive em sala de aula, permito-me dizer. Tem um pessoal que parou no tempo, com a devida vênia. Né? Eu procurei não parar, espero não precisar parar, né? Nunca. Como grandes professores que eu tenho com 80 anos de idade, e ainda estão estudando e vendo e tal. Mas veja, não é mais aquela história de cautelar preparatória, que o juiz não pode satisfazer antes do trânsito em julgado e tal. Esses discursos, eles pertencem ao passado do processo civil, aí eu grifo, brasileiro. Falar isso para um europeu, o cara olha, opa, calma lá, como satisfazer um direito antes da citação? Isso é complicado, generalizadamente. Mas para nós, repito, não é propriamente um problema. Então, a nossa tutela provisória é um gênero, ela, em última análise, ela é uma técnica que vai buscar emprestar executividade, efetividade, como queiram chamar, satisfatividade imediata para as decisões judiciais, né? Genericamente, desde a petição inicial até o momento em que aquela própria decisão, ainda que sujeita a um recurso, possa surtir seus efeitos. O que para nós, para ser generalista, mais preciso, é acórdão de Tribunal de Justiça ou de Regional Federal.
Esses acórdãos de TJs e TRFs, em qualquer sentido, surtem efeitos imediatamente. Por quê? Recursos especiais extraordinários, e mesmo os embargos pré-questionadores, como é que o tradutor vai traduzir isso, eu não tenho a menor ideia, pré-questionadores, não têm efeito suspensivo. Não surte efeito. Curioso, a gente vê na prática pouco cumprimento provisório. E quando vê cumprimento provisório, o advogado da parte que sofre o cumprimento vem com cara de estupefato. O que aconteceu? Aconteceu que o cara estudou o código, isso é permitido. Nesse momento, é derivado da lei. Tá? Então, a tutela provisória, até esse momento, ela é útil para esta finalidade. Quer dizer, ninguém falou de tutela provisória na primeira instância, apelação, o processo está lá esperando julgar, o relator, a relatora, caso complexo, tem o direito de estudar, vai demorar X meses para estudar. Mas agora é crise, é isso, aqui está havendo uma exploração indevida, já reconhecida pela sentença, e eu quero paralisar. Relator, petição no meio do processo, me dê uma tutela provisória. A resposta que a gente pensa, mas que tutela provisória? Você já tem a sentença. Não, eu quero a executividade imediata da sentença. Então, é bem essa a ideia. E essa executividade, gente, pode ser tanto para fins satisfativos, aí a gente chama muito, né, de inibitória. O Lucas tem um belíssimo texto nessa coletânea aqui, coordenada pelo professor Mazzola, pelo professor Gustavo Osna, pelo professor Fred Didier Júnior, né, um belíssimo, vários trabalhos muito interessantes sobre o assunto, inclusive sobre isso, né, fazendo merchandising. Esse merchandising pode, se não puder, esse data vem, né, deles, né, do pessoal que está aí fazendo o evento também, né, indiretamente e diretamente. Então, nós temos essa possibilidade de atividades, decisões realmente satisfativas, que o código chama de antecipada, tutela antecipada, guarda o nome, satisfativa, quer dizer, inibir a produção, paralisar a comercialização, a retirada do mercado, a interdição do estabelecimento, com cobertura, se for problema de trade dress, né, de fachada, tem que cobrir, senão não adianta nada. Então vai achar que a tua loja faliu e não é a tua, é do concorrente. A tua não fechou, a tua está aberta, é do concorrente que mandaram fechar, ou coisa do tipo. E as medidas cautelares, o código conserva esse nome cautelares, que são as medidas assecuratórias, que são realmente instrumentais, não satisfazem, mas ajudam. Inclusive, como o Lucas chegou a sugerir aqui no trabalho, em outros, né, nas nossas conversas, preparação para esta apresentação, a de guardar livros, guardar notas fiscais, guardar, enfim, a preparação, desenhos, tal, que podem vir ajudar lá na frente numa quantificação de perdas e danos, numa liquidação, arbitramento, nesse sentido. Então, é essa diferença que eu chamo aqui, com relação à satisfatividade. A tutelinha provisória satisfaz ou não? É cautelar ou é antecipada? Para nós, é mais bonitinha a ideia antecipada, porque para nós brasileiros não é um problema. A tutela pode ser fundamentada na urgência ou na evidência. Urgência é o clássico. Urgência mais probabilidade de direito, a gente fala um pouco mais na frente. E a evidência é uma novidade do 311. Eu poderia falar, gente, 311 não tem nada a ver com propriedade industrial, vamos embora. Vamos passar à frente, né? Mas, é o que eu digo, o que é o registro do NPI? É um ato administrativo. Pergunta, gera presunção? Gera. Tanto que você tem o dever de entrar. Se você quiser, você tem que questionar perante o próprio INPI e, convenhamos, perante o titular e perante a Justiça Federal, porque o INPI só litiga na Justiça Federal porque a autarquia federal ponto. E lá no Rio, aí essa coisa interessante, em rigor, devia ser em qualquer federal, mas os usos e costumes brasileiros falaram que tem que ser no Rio de Janeiro, porque o endereço oficial do NPI é lá. Ok, mas isso é uma outra questão. De qualquer forma, eu tenho a presunção. Pergunta, essa presunção poderia me levar, então, a uma tutela da evidência? Pergunta com ponto de interrogação, não sei. Não vi ninguém escrevendo sobre isso. Hashtag fica a dica. Quando eu tenho a presunção, é que nem o ato administrativo, gente. Eu sou a favor da presunção. Você quer tirar a presunção? Você tem o ônus da prova. Você tem que correr atrás, não eu. Só que o problema da propriedade industrial é mais do que isso. Não, sem dúvida, eu sei que você tem esta carta patente, eu sei que você tem este registro, eu sei que você explora este produto nessas condições. Mas o meu produto não tem nada a ver. Então, não é que você questiona a presunção do ato do NPI. Você fala, não, mas o meu é diferente. Quer dizer, não está havendo aí, né, uma concorrência desleal, um ato parasitário, não estou usufruindo de alguma maneira daquilo que o NPI lhe atribuiu, porque o meu é diferente.
Eu posso fazer coisas diferentes por N razões, né? Então é uma coisa interessante. E depois, com relação ao momento, tem essa tutela provisória, antecedente e a incidental. Tem até um trabalho muito interessante aqui sobre tutela provisória antecedente. Falando, puxa, eu ainda não vi, as pessoas não estão vendo muito essas tutelas provisórias antecedentes, pelo menos no âmbito da propriedade intelectual. Por quê? Porque os players são muito bons. São elogios a ambas as partes, os senhores advogados, as senhoras advogadas, independente de serem autores ou réus. Dificilmente vão deixar passar uma liminar contra o seu cliente para dar certa essa ideia de tutela antecipada do código. Antecipada não, né? A antecedente do código. Porque a ideia da tutela provisória antecedente do código é aquela liminar satisfativa que o réu vai se conformar e vai deixar. Essa é a ideia que o legislador, de forma muito complexa, retrata no Código de Processo Civil. Se você não tiver essa ideia de que uma liminar de cunho satisfativo vai ficar daquele jeito, se a parte contrária vai recorrer, nem procure, nem tente fazer uma tutela antecedente. Não vai dar em nada, vai dar mais trabalho. E realmente, se eu fosse ser aqui o processualista chato, vamos estudar tutela provisória antecedente, a gente vai chegar à conclusão que a pior coisa que um advogado pode fazer em termos de estratégia é adotar uma tutela provisória antecedente. Porque um dos grandes nó-godos do código é saber como é que conta o prazo para a emenda da petição inicial. A gente não precisa disso. A gente realmente... E mais, mesmo que ela estabilize, a outra parte pode, em 2 anos, entrar com uma ação lá na primeira instância para desconstituir aquela estabilização. Quer dizer, é uma estabilização, mas não tropo. Não faz sentido isso, né? Então, talvez não seja a melhor estratégia para esse tipo de conflito, para esse tipo de advocacia. Talvez numa advocacia de massa, onde a pressuposição que o colega do outro lado vai perder uns prazos, é uma outra estratégia. Mas não é, definitivamente não é o caso que a gente está falando aqui. Isso, repito, né, para motivá-los e tal. Então, essa é uma questão. Aqui, rapidinho, só para dizer, cabe agravo de instrumento da liminar. Isso, como eu disse, tem mais material do que a gente precisa. Eu fiz de propósito para a gente chegar onde interessa. Mas cabe agravo de instrumento com sustentação oral. Isso gera uma série de questões na prática forense, pautas cheias, advogados que começam na empresarial 10 horas da manhã, 8h30 da noite a gente está lá, etc. Os desembargadores, os advogados, serventuários. Ok, isso é outra história, mas é um privilégio e uma prerrogativa profissional exercer isso, né, ter a palavra no agravo de instrumento subliminar, porque concedeu, porque negou, etc. Tal. Eu acho que isso é importante. E no âmbito dos tribunais é importante a gente lembrar que cabe o agravo interno. A gente esquece, porque é o que eu digo, quem não estudou, não atualizou os estudos, acha que não cabe, que o relator deu a liminar ou não negou, não, tem que colegiar. Tem que colegiar, dependendo do tipo de decisão que vier do relator, tem que colegiar mesmo, um segmento recursal, avulso, etc. Tal. E muito capricho sempre na motivação. E convenhamos, a prática forense de bons juízes, bons players, especializados, motivam na medida certa. Não podemos confundir, né? Nunca falta de motivação com discordância. Eu discordo da motivação. Eu teria motivado diferente, mas está motivado. Qualquer coisa a gente recorre, embarga de declaração, etc. E tal. Aí vem um pouco daquela tutela de urgência, que é a boa e velha nossa amiga. É a nossa, se chamar de fumus boniuris e periculum in mora, etc. Veja, isso é importante. Tanto faz. Verossimilhança, fundamento relevante, probabilidade, plausibilidade, fumus, fuminho, fumão, como quiserem denominar na prática, fiquem à vontade. Isso é uma coisa que eu falo com muita seriedade, tem vários textos, quando eu era jovem eu já escrevia, que não faz diferença nenhuma o nome que a gente vai dar para isso, que a lei dê para isso. No fundo é juiz, você não precisa, Vossa Excelência, desculpem, Vossa Excelência não precisa estar convencido de quem tem razão. Basta achar que um tem razão. Achar é menos que certeza. Veja, o grau percentual desse achismo, ele é incalculável. Talvez um dia a gente consiga calcular.
talvez via inteligência artificial, né, o computador está 68% de chance de ganho, sem dúvida. O algoritmo vai calcular isso. Mas eu estou falando de gente raiz, juiz raiz, que ainda pensa, olhando, se deixando convencer. Não, eu me inclinei, por isso que eu digo, aquela análise ictu oculi, patente difícil, mas trade dress, dependendo do que for apresentado, das fotos, da comparação, até aí eu estou confuso. Estou vendo dobrado. O juiz que fala, estou vendo dobrado, tem probabilidade. Não é só isso, trade dress, eu sei, mas é um elemento que pode motivar o juiz a falar, paralisa, suspende, sinaliza, vamos conversar. Pode, mas não basta essa probabilidade ou qualquer nome que queira descrever. Precisa ter o perigo in mora. O código chama lá de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Também, como queiram chamar. A questão é, entendam isso, porque isso é fundamental e a prática forense em São Paulo tem se mostrado bastante frequente nesse aspecto. Não dá tempo de citar o réu. Isto é perigo in mora. Ou, se eu citar o réu, fica pior do que já está. Isto é perigo in mora. Se é uma urgência, mas que aguenta 30 dias, cita-se o réu. Isso é muito importante. O perigo in mora tem que ser maior do que a possibilidade de atuação daquele réu. O que é que acontece, às vezes, na prática forense? Não só nas varas empresariais, mas em outras varas, mesmo de fazenda pública. Não, vamos dar uma ouvidinha. Né? Fazer uma prévia de uma citação, mas, eu queria uma defesinha prévia e tal. Já ouvi advogados muito bravos comigo quando eu sugeri que o ideal seria um juiz mandar um WhatsApp para a gente falar, doutor, estou com uma bomba contra o seu cliente. Isso em advocacia pública fica melhor ainda. Senhor procurador-geral do Estado, estou uma bomba aqui para paralisar uma licitação. Senhor, por favor, me faça um arrazoado aí de 5 páginas. O senhor consegue até amanhã? Bom, o advogado que acha isso ruim não entendeu alguma coisa. Isso é uma bênção. Você vai na hora, para tudo que você está fazendo para levar a juiz. Nós vemos isso desta forma, sem prejuízo de contestação, etc. Para tentar, né, alimentar o juiz na outra visão, que, lógico, não necessariamente consta da petição inicial. Mas se não der tempo nem disso, e na prática, dificilmente o juiz vai te passar um WhatsApp fazendo isso, então pronto, o perigo in mora, ou seja, como a gente possa chamar, está lá e deverá, então, ser observado. Aí vem a história da caução, muito comum com grandes players, porque tem dinheiro, muito dinheiro. E às vezes o dinheiro daquele que está sendo usurpado, daquele que entra como autor, uma grande multinacional, uma grande marca, uma grande empresa, tem condições financeiras, e não há nenhuma dúvida quanto a isso, fala, não, eu cauciono se o problema foi esse. Aqui é uma coisa desconfortável intelectual. Em nenhum momento a caução pode, entendam isso, aliviar a presença da probabilidade e do perigo. Não é porque eu cauciono que eu tenho direito a liminar. Não é compra. Entendam isso. Não, eu causo dano e pago. Não, isso é um discurso absolutamente errado. Não é por isso que o juiz considerará nenhuma tutela provisória. Ele vai considerar, porque tem a probabilidade e, estamos falando de tutela de urgência, e o perigo de dano. Né? A caução ela serve para aliviar uma eventual reforma dessa decisão, porque ninguém duvida, ou se duvida, são muito poucos, e essa é uma outra polêmica, que a responsabilidade pela cassação, né, pelos danos causados com aquela liminar é objetiva, liquidada, apurada e cobrada nos mesmos autos. Né? Então, não é um terceiro elemento. Você é solvente, então eu concedo. Né? Isso é muito importante. A motivação vai ser a forma de controle, vai ser um argumento a mais, uma situação a mais, que talvez, isso até em alguns votos do STJ, alguns votos do TJ, a gente lê isso, doutrina, né? Sobretudo de magistrado, dá um certo conforto para o juiz, para conceder uma tutela. Mas não é e não pode ser, entendam isso, o motivo determinante e tal. Aí vem o 300, parágrafo 2º, que é que sem querer, querendo, o que vem acontecendo com muita frequência. Dá-se tempo para ouvir o réu antes da concessão da tutela provisória. Ok, o autor falou, justificou, documentos, imagens, muito bem feito. Bom, dá tempo de ouvir o réu, até porque pelo que está narrando, isso aí está 1 mês, está 2 meses. Então, cá entre nós, 10 dias a mais não vai fazer tanta diferença. Pode ser que faça. Então, eu vou ter que dizer isso na minha petição inicial para engrandecer o meu perigo in mora. Se não,
10 dias, 5 dias, vamos ouvir previamente o réu sobre o que tem a dizer. Aliás, bons escritórios, né, sabem dessas ações, porque eu vou fazendo pesquisa fonética o dia inteiro, há setores de estagiários que ficam lá fazendo isso. No meu tempo, a gente ficava no fórum, esperando só protocolar. Né, o problema daí do protocolo, né, distribuído, né, o protocolo em qualquer lugar, mas graça, porque não necessariamente é um protocolar no lugar que você estava lá, né, fazendo o teu acompanhamento. Mas, enfim, de ofício, entra-se lá. Mas esse 300 parágrafo 2º serve para isso. Aliás, uma coisa pouco explorada na prática. Juiz, se você não se convencer do periculum, chama uma audiência, ainda que em contraditório. Ou essa audiência pode ser até pensada ainda sem o contraditório, mas eu tenho prova testemunhal, eu quero passar um vídeo, eu quero uma coisa que o processo eletrônico facilita isso. Guardem isso. É uma bênção. Porque eu consigo já esse vídeo, esse testemunho, tudo em arquivo eletrônico para o juiz. Juiz, clica aí, QR Code, link e tal, faz parte integrante da minha petição inicial. Então isso me parece bem bacana. E o grande pressuposto negativo que é o 300 parágrafo 3º, que esse é muito casuístico. A tutela provisória não pode ser concedida se ela gerar danos de irreversibilidade. Bom, o que é irreversibilidade? Aí é aquela questão, é algo que não dá para reconstruir. Se o problema for dinheiro, a caução resolve. Perdas e danos. Não, mas vai ser uma conta bilionária, mas de repente o outro player tem condições de pagar a conta bilionária. Então, é como se disser, o 300 parágrafo 3º não vai. Então, é algo que é mais do que a quantificação, ainda que com muitos zeros de um determinado valor. Essa é a ideia da vedação. E vejam, o 300 parágrafo 3º, em rigor, ele diz respeito a decisões satisfativas. Então, são aquelas, pare a produção, pare a comercialização, tire o produto, feche o estabelecimento e não das medidas cautelares, porque, por definição, são reversíveis. Eu peguei o produto, devolve o produto. Né? Mas tirar, produzir. Mas vejam, se parar o produto, cá entre nós, é só um problema de perdas e danos? Quanto mais eu olhar perdas e danos, a questão material, na perspectiva das perdas e danos, é melhor para afastar o 300 parágrafo 3º. Quanto mais aquele direito não for passível de quantificação, mais forte é o 300 parágrafo 3º. Então, na propriedade intelectual, para eu dialogar com isso, eu preciso criar algum tipo de dano, quiçá moral para a empresa, para aquela que tem, enfim, a titulação, tem a patente, tem o trade dress, que explora legitimamente, né, o produto para conseguir essa questão. Olha, tem que dar para não gerar o problema. Né? E idem para a parte contrária. Não, é irreversível para mim, o periculum in more é inverso. Então, é esse equilíbrio que o juiz vai ter que fazer. Enfim, aí é uma questão muito de estilo. Eu acho que essas coisas têm que ser postas na petição inicial, na minha humilde opinião. O juiz vai intuir. Não, o juiz não tem que intuir nada. Tem que dizer, convencer, sensibilizar o juiz. E quanto mais especializado, é aquela história, é pior e melhor. Pior porque eu consigo ver como que aquele magistrado, aquela magistrada decide, e às vezes aquele meu caso não encaixa exatamente naquele modelo de decisão que eu vou encontrar pela frente. Então, eu já vou esgrimando com aqueles, né, até os lugares comuns da fundamentação, os modelos, para tentar, não é isso, é aquilo, não é isso, é aquilo. Né? Então, para trabalhar muito com isso. Os próximos slides eu vou passar só para dizer que tem a tutela da evidência, quer dizer, isso aqui é bacana. O número 4 é que seria o mais legal para trabalhar com propriedade intelectual, em cima de atos do INPI. Tá? Mas é o que eu digo, é algo a se pensar. Eu falo com muita tranquilidade acadêmica, né? Fica a dica para TCC, monografia de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado, doutor Guilherme Takeshi, que está aqui, que está no nosso doutorado da PUC, depende do doutor Guilherme, abandone tudo que já escreveu e pare para, volte-se à tutela da evidência a partir dos registros do NPI, por que não? Né, o próprio Lucas, pior, para qualificar em 2 semanas, vai ser mais traumático mudar de tema agora, mas esse é um tema bacana. Né? E aqui a tutela antecedente, que é só para ver a compreensão difícil que eu tinha dado. Aí a gente cai aqui no que interessa, até para sobrar tempo para o Lucas e para os colegas trazerem alguma coisa interessante. Então, vem aqui. A probabilidade do direito. Ela parte de um pressuposto que é a proteção do titular da patente, ou, né, aqui, o patente também fazendo aquele que explora o trade dress preteritamente. Né? Sendo narrado, sendo documentado, vai alimentando o juiz de que há um direito material. Repito, o que eu falei de início, com as mesmas dificuldades, as mesmas peculiaridades, as mesmas inquietações do plano material, né, com o seu reflexo
processual. Agora, veja, eu não tenho como pedir uma liminar para um juiz se eu, de alguma forma, não me afirmo titular de uma situação de direito material protegida com mais ou menos intensidade, com ou sem registro, patente, do INPI. Não há como, não há como. Né? Na medida em que o trade dress seja algo, entendam isso, né, mais fugidio do que a gente gostaria, eu tenho essa dificuldade também. Então, a anterioridade do meu produto, da minha exploração, da minha atuação no mercado, com aquele nome, com aquela marca, com aquela patente, tudo isso me parece que é importante. Né? O tempo de exploração e, ao mesmo tempo, o tempo de entrada do outro, de que maneira que entra, como fala, por que entra, justifica, conhece, não conhece. Um outro problema lá do NPI, não dá para dizer que não conhece o que está registrado, que tem presunção, etc. Tal. Então, tudo isso é bastante interessante. O que bons advogados, boas advogadas acabam fazendo na prática, que eu particularmente acho formidável. Sobretudo com patente, mas não só. Também marca, também trade dress e tal. É o que eu digo, para juiz especializado é menos ruim, porque está mais acostumado. Mas, às vezes, sobretudo na patente, a questão é extremamente complexa. Então, é já juntar parecer. Às vezes não é parecer de advogado, não é parecer de técnico, muitas vezes, ou esses grandes profissionais que dialogam com mais de uma área, na minha opinião, são os melhores, porque sabem escrever em juridiquês o que não é jurídico. Isso eu acho uma glória. Quer dizer, pegar dados de patentes incrivelmente complexas sobre vacina, sobre, enfim, qualquer tipo de coisa passível de patente e traduzir aquilo em juridiquês o mais claro possível. E o juiz lê aquilo, porque o juiz fala juridiquês, nós falamos juridiquês. Na verdade, nós falamos um dialeto mais específico, que é processualês. Né? Mas, e aquilo traduzido para o juiz fala, entendi. Porque se for para ler a carta, patente, o processo, aí fica realmente difícil. Até por causa do tempo. Né? Então, a mim, me parece bacana. O próprio código dialoga muito com essa ideia de prova pericial, trazida com a inicial, trazida, mesmo lá no procedimento comum, Caio, Tício, aquele classicão, né? O doutor William Lecioli, que está aí também, que abrilhanta a nossa PUC, mestrado e tal, trabalha muito com essa ideia de prova pericial. Isso é bonito, até para dispensar uma prova pericial propriamente dita. Pergunta, eu posso subsidiar um pedido de liminar, minha petição inicial, com esse tipo de pedido? Posso. E quanto mais eu tentar convencer o juiz, veja, em termos de probabilidade do direito, melhor, não precisa ter certeza, mas vai chacoalhar. Né, chacoalhar o juiz nesse sentido. E aí vem uma coisa que me parece importante, a própria avaliação, até mesmo, como eu falei, ictu oculi, ocular mesmo do juiz. Isso é mais fácil, na minha humilde opinião, generalizando, porque sempre tem um caso mais difícil, mais complexo, muito mais fácil você vir usar uma marca, um trade dress, do que uma patente. Só de olhar, às vezes você fala, opa, né? Tem elementos comuns, poucos elementos divergentes, então acho que tem probabilidade. É uma questão de visualizar mesmo. Mas quanto mais explicação eu preciso dar, quanto mais sofisticação, mais longe eu vou estar da probabilidade. E isso me parece bastante interessante, porque, bem ou mal, propriedade industrial nem sempre, né, é genérica, pelo contrário, a regra é que ela seja bastante específica nesse sentido. Perigo de dano. Né? Aí precisa dizer qual é o dano. O dano que é o dano à imagem da tua empresa. Há uma usurpação da tua marca, do teu trade dress, da tua patente. Há uma produção, né, industrial de um processo com a tua patente, sendo que você não autorizou o uso daquela patente. Né? É desvio de clientela, é só prejuízo econômico, é dano moral à tua empresa, né, ao titular, enfim, daquele conjunto, né, etc. Tudo isso tem que ser descrito pelo juiz, quiçá quantificado. Né? O que importa é só isso. A caução, eu repito, ela é um elemento que pode, quiçá, deixar o magistrado, a magistrada mais confortável, mas não pode ser tomada como algo decisivo para a concessão. Então, não é porque tem a caução que vai tal. Né? A caução, repito, ela vai existir muito para minimizar problemas de uma eventual revogação, cassação total, parcial daquela medida liminar. Isso, e como vai caber agravo de instrumento, como vai ter efeito suspensivo, como isso, né, tudo ocorre, vai ter a sustentação oral nesse agravo, né, as chances de reversão, elas existem, são efetivamente concretas. E, mais uma vez, na experiência, acho que todos nós aqui temos,
né, a nossa experiência prática, seja São Paulo, Rio, em outros lugares, né, nenhum desses grandes escritórios dos quais as senhoras e os senhores participam perderão esse tipo de prazo. Quer dizer, a briga é boa, a briga é de gente grande, de gente incrivelmente especializada, com juízes e órgãos jurisdicionais especializados, e a caução, então, ela serve realmente como um meio de campo, mas nunca como um terceiro proposto. Até porque qual é o cliente, convenhamos, que vai querer ficar dando caução, seja para quem for? Do custo financeiro, né, de uma caução, de uma carta, fiança, de um produto financeiro qualquer, eles existem, mas sabemos todos que é um impacto financeiro que, de repente, o cliente, por N razões, não quer, ainda que tenha condições, não quer arcar, porque até está no direito dele, de achar que o meu direito é exclusivo, com exclusão de todo mundo, e está usurpando, é absurdo, e o juiz tem que dar liminar e ponto final. Então, essa, acho que é uma questão bastante interessante. O dano reverso, ele pode, e, na minha opinião, deve aparecer numa petição inicial, num pedido de tutela provisória, de medida liminar. Quer dizer, o que vai acontecer, né, se a liminar não for concedida em meu favor? Mas vamos dizer, para o réu não acontecerá nada, pelo menos nada de ilícito. Então, é tentar minar, né, qualquer construção que o réu possa, ainda que numa defesa prévia, ainda que numa petição, né, e juntada lá meio apressadamente para tentar estabelecer um contraditório prévio, olha, o réu juridicamente não poderá nada, por N razões, vou descrever, enfim, seja porque não tem o registro, seja porque se quer requerer o registro, seja porque claramente está na minha cola, seja porque claramente acabou de chegar aqui, etc. e tal. Não sei, há mil razões fáticas que poderão impressionar ou não o juiz dentro, né, de um contexto argumentativo, sempre com as suas respectivas provas. E agora eu trago, né, 3 últimas considerações para os debates, que para mim, pelo menos, vai ser a parte mais interessante, com a qual vou aprender mais ainda. O contraditório é a regra. Né? O contraditório é a regra. Realmente, não é o que a gente vê, não é o que a gente vivencia na prática. Tá? Isso não pode ser entendido de qualquer forma. Quer dizer, por que o réu não pode aparecer antes do tempo? Qual é a necessidade desse pedido liminar, tutela provisória, né, e faz bem, fundamentada na urgência, tem que ser dada antes do réu aparecer? É só porque você não quer que o réu conte a versão dele? Se é isto, não é liminar, isso não é urgência. Ou, realmente, a participação do réu pode interferir negativamente no teu direito. É por isso que eu digo, é probabilidade mais urgência. Se a resposta aqui for positiva, né, a participação do réu pode comprometer o meu direito, pode agravar a minha situação jurídica, então há a tal da urgência que justifica o postergamento do contraditório. A nossa prática forense nos ensina que o que esse réu vai fazer com uma liminar concedida contra ele? Vai agravar de instrumento. Sabe que está errado, né? Porque a gente pulou um grau de jurisdição. Mas a prática forense consagrou isso. E não recomendo que façam diferentemente. Na academia a gente fala, não, o certo seria o réu ir na primeira instância pedir a revogação. Ó, enfrenta agora, ó, ele falou A, B, C. Eu estou falando menos A, menos B, menos C. Vossa Excelência mantém ou não? E aí o juiz redecide à luz do contraditório, aprofundou a cognição, né? Seja lá qual for o nível dela, o percentual dela, aprofundou a cognição. E à luz dessa cognição aprofundada é que vai caber o agravo do prejudicado. Mas, repito, isto, na prática forense, provavelmente significará perder o prazo, porque pedido de reconsideração não interrompe, não suspende, não tem cor, não tem cheiro jurídico, nem nada. Então, não brinquem com isso. O ideal seria o quê? Agravo de instrumento, e aí, já que eu tenho que juntar em terceiro grau, juntar em primeiro grau, né, em 3 dias, desculpa, juiz, já que eu estou juntando aqui, ó, vamos fazer disso uma experiência. Com todo respeito aos senhores e senhoras estagiários, não é petição de estagiário. Porque eu tenho que resumir aquele agravo, de forma que o juiz da primeira instância a lei vê aonde ele caiu na história do autor unilateral. Aí ele volta atrás. Acontece. Ou ele pode falar também despacho padrão da inteligência artificial. Toca. Siga, né? Nada a reconsiderar, já que você já gravou, etc. Enfim, esse é o jogo, tá?
Agora, aí vem até essa provocação do Lucas, que é bastante interessante. Será que em ações de trade dress eu nunca vou poder dar uma liminar, porque é uma coisa altamente complexa, à luz do direito material, ver de que forma que eu posso tutelar? Ah, porque o STJ tem pelo menos 2 acórdãos, interessante, um de 2017, um de 2018, que não são repetitivos, não são súmulas, são acórdãos lindos, maravilhosos, mas meros acórdãos, é a tal da jurisprudência, julgado, não é jurisprudência, coisa linda do 927, é jurisprudência, julgado, dizendo que precisa fazer prova pericial. Curioso que eles não estavam discutindo tutela provisória propriamente, eles estavam julgando mérito. Então, eu acho difícil, realmente, por um julgamento de mérito, numa ação onde se peça concorrência desleal, concorrência parasitária, desvio de clientela, julgar sem uma perícia, pelo amor de Deus. Isso o STJ disse e o TJ de São Paulo acolhe, a primeira instância acolhe. Mas não estou falando disso, não estou falando de julgamento de mérito. Estou falando de danos, estou falando de indenização. Eu estou falando daquela probabilidade de direito que, junto com o perigo na demora, leva o juiz a chacoalhar e falar, eu acho que o autor tem mais razão. Eu vou, pelo menos, tentar minimizar os danos. Então, suspenda, corrija, emende, cubra, sei lá, qualquer coisa, pelo menos no primeiro momento. Porque eu vou apagar o foco do incêndio. Data máxima vênia, não dá para atrelar a liminar de trade dress à prova pericial, não. Lógico, se eu conseguir aquela provinha, aquele estudo técnico, quanto mais eu conseguir convencer o juiz, eu repito, sim, mas o juiz fala, eu indefiro, porque eu não consigo ver a violação, se não com prova técnica, veja, pode até acontecer, mas não pode ser um standard decisório. É isso que eu quero dizer, não dá, caso a caso é um caso. Haverá casos em que o juiz fala, não há probabilidade, eu não estou vendo nada de errado, ok, indeferiu. Mas falar que ele vai sempre, ele ou ela, sempre vai precisar fazer uma prova pericial para ver o tipo de violação, ou de patente, ou de trade dress, data vênia, há um caminho enorme entre uma situação e outra. Então, é aquela história. Cada caso é um caso. Eu sou um processualista muito chato, que olha cada processo não como número, mas como uma tragédia humana condensada. Para o desespero de muitos colegas que só veem as estatísticas, os números e aplaudem a repercussão geral, aplaudem agora, né, a relevância da questão e deixando à margem do sistema de justiça casos e mais casos e mais casos. Eu sou um processualista muito antigo nesse sentido. Talvez porque meu irmão é médico, eu vejo a tragédia da medicina que é, onde as pessoas existem. E você não chama pelo paciente do apartamento 402, mas você chama pelo nome. Humanizando o tratamento, mesmo quando é terminal. A gente tem que ter mais ou menos assim, um terminal diferente, tal, um terminal mais chique, maravilhoso, mas é isso. Então, é essa questão, não dá para transformar isso, uma decisão, porque o STJ disse que tem prova pericial, eu vou sempre exigir prova pericial. Desculpa, antes de tudo, o STJ não disse isso. E mesmo que dissesse, não é repetitivo, não é súmula nem nada. Né? Até o Lucas externa essa posição aqui, me parece bastante adequada. Não é porque ele está aqui, porque realmente é algo bastante interessante. E a motivação do juiz, essa é uma questão que a gente vai precisar se reacostumar. Fora os padrões decisórios, as repetições, mas dentro do 489, parágrafo 1º, não é claro. Mas o 489 primeiro pode ser lido à luz, e deve ser lido, à luz do artigo 21 da LINDB. Né? Esses artigos novos da LINDB, como todos nós sabemos, surgem num contexto muito de mercado, de intervenção mínima do Estado, na iniciativa privada tal. Então, é algo muito difícil para o juiz. Mas, de acordo com o 21 da LINDB, o juiz tem que, na sua decisão, ponderar as hipóteses. E verificar o que é menos ruim. Naquele momento, já que estamos falando de liminar, seja porque ele nega, seja porque ele concede, tem que estar lá essa ponderação. Eu ponderei e acho que é melhor manter o status quo. Então, deixa o player entrar. Para mim, não há problema nenhum. Ou o contrário disso. Não, eu não vou deixar o player entrar, ou pelo menos não vou deixar entrar desta forma. Vamos, então, amenizar, porque é uma coisa sazonal, né? Uma Copa do Mundo, sabe? Um carnaval, final de ano, Dia das Mães. Tudo isso vai mudar as urgências por trás do negócio. Então, nesse momento, só Copa é uma situação. Né? A gente faz aí um álbum de figurinhas cover, né? Piratex. Né?
é uma coisa. Talvez isso ninguém daria tanta bola há um ano atrás, mas agora é a febre. Hoje mesmo, a aula de graduação, até eu fiquei com vontade de trocar figurinha, gente. É que a gente não pode manter o padrão. Mas, você tem essa, já saiu o Neymar, né? O Neymar é poderoso, inclusive como figurinha. Gostemos ou não do estilo e tal, mas é um grande jogador e é um grande player, né? A gente falou tantos, né? E é uma figurinha dourada. Eu quero essa, né? Troca por 2, por 3. Mas, enfim, acho que isso tem que estar espelhado. Se não tiver espelhado, é aquela história. A gente é muito pragmático também. Pediu uma liminar, o juiz deu com uma decisão pessimamente fundamentada, mas deu, acabou, estou ganhando. É isso, fiz gol. Gol feio, mas é gol lícito, entrou, 1-0. O outro que vai correr atrás do prejuízo, levando em conta isso também como argumento, porque não adianta nada invalidar, pedir para motivar de novo. O próprio código sugere, se o problema é motivação, já decide de uma vez no tribunal, né? O 1013 sugere essa ruptura, né? E aí, mas são argumentos a serem tal. Agora, e concluo, vida de juiz no século XXI é muito mais difícil do que a do século XX. O nosso juiz ainda julga o divórcio, a separação, a briga de vizinho, a terra, o problema do registro, que já não é fácil, muito disso já tem muita complexidade, mas ele julga essas grandes questões, mundo afora, entre outras tantas, tornando, então, a atuação do juiz muito mais difícil. E aí, quem é advogado, o que faz nesse meio tempo? Tenta facilitar a vida do juiz. Com as provas, com petições mais enxutas, claras. Ou eu preciso escrever 30 folhas, eu escrevo, mas eu coloco um resumo de 2, de 3, corto na própria carne estilística, porque eu quero comunicar, eu quero ser ouvido. Nosso querido professor Darcy Guimarães, lá da Unicinos, Porto Alegre, fala isso muito, com base no grande Eduardo Couturi, dizia isso, ele estava lá outro dia, na Biblioteca Couturi, lá em Montevidéu, o direito de escutar do juiz. Agora, o juiz só vai escutar se eu falar direito. Entenda? Não é propriamente o despacho, aquela história, é falar ainda que por escrito. Gravar um videozinho, isso facilitar a vida do juiz, porque realmente não é fácil. Às vezes o juiz fala, bom, se é assim eu vou ver outra parte. Tá, né? Essas coisas. Então, são algumas reflexões, senhoras e senhores, agradecendo mais uma vez esse honroso convite, para mim realmente uma delícia mesmo estar aqui. Eu espero que pelo menos não tenha sido tão entediante para os senhores e para as senhoras. Devolvo para os senhores a palavra, a vossa excelência, para coordenar os trabalhos e os debates. Obrigado. Agradeço, professor Cássio. Agora, como vai funcionar agora, o momento dos debates, perguntas do auditório aqui, na modalidade telepresencial, virtual. Se algum colega tiver algum questionamento, também pode fazer pelo chat, que eu direciono ao professor Cássio. O Dr. Gabriel Leonardo tem uma pergunta? Tem. Eu queria rapidamente agradecer novamente ao professor Cássio a gentileza de vir aqui compartilhar seus conhecimentos, essa visão humanista do processo, belíssima. Fiquei encantado. Eu estava até me lembrando de uma brincadeira que um dos meus primeiros chefes, um advogado extraordinário, que faleceu há pouco, que era sogro da desembargadora Flávia, o Condorcet Rezende, dizia, ele brincando dizia que processualista é aquele homem que, ao encontrar uma pessoa faminta diante de um suculento prato de peixe, não permite que ela coma, porque os talheres são de carne, né? E obviamente, essa visão humanista que o professor Cássio demonstrou é a antítese dessa brincadeira, né? Eu estudei na UERJ na década de 80, fui aluno de Barbosa Moreira, minha turma José Carlos Barbosa Moreira, e não sou processualista, mas eu me lembro que a gente tinha uma visão que, até o Código de 73, liminares apenas nas ações possessórias, né? Turbação de bulho de menos de 1 ano em dia, se eu me lembro bem. Depois, o 73, veio o Poder Geral de Cautela do juiz, e agora os juízes podem dar liminar para tudo o tempo todo, né? E esse artigo que Lucas e eu produzimos em coautoria, está nessa publicação interessantíssima. Aliás, 2 dos coordenadores estão aqui, o Marcelo Mazzoli e o Gustavo Osna. Exatamente, a gente analisa essas decisões do STJ, né, que restringem, ao nosso ver, desarrazoadamente a possibilidade de liminares em ações de trade dress. E aí vem a minha pergunta.
Por outro lado, em ações de patente, que são muito mais complexas, a gente vê liminares concedidas à torta e à direito, inaudita altera pars, inclusive em 2 casos recentes, em que eu estou advogando pelo réu, consegui depois revogar a liminar, mas a inicial, instruída com pareceres técnicos alentados, produzidos 6, 8 meses antes. E aí vem a inicial, urgente, urgente, precisamos de eliminar agora, sem ouvir a parte contrária. Quer dizer, como gerar uma consciência de que, dessa visão que o senhor colocou, o último slide estava ótimo, sempre que possível, respeitar o contraditório. E convenhamos, em matéria de propriedade industrial, entre grandes empresas, 99% das vezes é possível, não é? Obrigado, professor Cássio. Eu que agradeço, doutor Gabriel. E aqui acolho até embargos de declaração por omissão, né, com efeitos modificativos, porque o doutor Gabriel é o coautor aqui desse interessantíssimo artigo veiculado nessa coletânea, cumprimentando também o querido amigo Gustavo Osna, aqui presente. Mas, de acordo, e eu acho que, como o senhor falou, nesse caso, né, sem conhecê-lo, mas veja, se o advogado do réu consegue explorar que aqueles pareceres têm 8 meses de idade, não há urgência. Veja, é diferente do parecer que chegou ontem, eu varei à noite para entrar com a ação hoje. Lógico, eu até, fabricado ou não, é urgente, mas se está lá, estratégia, pensa, troca e-mail, vai, esvazia muito da urgência. Eu acho que isso tem que ser bem explorado, mas, como eu disse, e o senhor falou bem até pela sua experiência, que é enorme e fantástica. Enfim, às vezes questões até mais complexas, porque aí não são ictu oculi, convenhamos, né? Ainda que por um juiz especializado, mas acabam tendo a liminar. Então é isso, tentar reverter por falta. Pode até ter probabilidade, mas não tem perigo. Outro dia, até nas redes sociais, saiu um negócio do princípio da gangorra. Né? Quanto mais perigo, menos probabilidade. Quanto mais probabilidade, menos perigo. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Isso não tem o menor sentido. Data máxima, isso não existe no código. O código dispensa até a urgência, mas nunca a probabilidade. O juiz não dá a liminar porque tem dó. Isso é terrível, né? Por uma visão humanista. Ele não está com dó. Ele dá se tem probabilidade, ainda que sem urgência. Deve ser muito difícil para um juiz, hein? Não dar uma liminar de um plano de saúde quando ele não vê a cobertura, hein? Mas ele não pode dar. O cara desse não pode ser juiz. Está no lugar errado. Tem que ser advogado do consumidor. Não pode ser juiz. Simples assim. Como disse, não é fácil ser juiz. Muito mais difícil hoje em dia do que antigamente. Porque essas coisas não eram judicializadas. Simplesmente. Né? Então, concordo. Plenamente. E com sustentação oral. Agravo com sustentação. Graças a Deus. Boa tarde, Cássio. Bom, professor Cássio. Bom revê-lo. Acho que a última vez que o vi foi em 2019 também. E é muito bom ouvi-lo novamente, presencialmente. Meus parabéns pela apresentação. Vou fazer também o merchan da obra. Leiam, por favor. Eu li o artigo do Lucas e do Dr. Gabriel, mas leiam, por favor, o artigo do Sérgio Arenhart. É um dos últimos. E fala muito bem sobre processo, ou sobre processo civil atual, na visão dos nossos clientes, na visão do jurisdicionado. Artigo muito bom do professor Sérgio Arenhart. Cássio, também me sensibilizo com você dessa história de o advogado não pode ficar no passado. Acho que, e os juízes também não. Aqui em São Paulo, a gente tem juiz, você falou do WhatsApp, que está dando 5 dias para a parte se manifestar e o próprio advogado vai lá e intima. Né? E aí ele poderia até já usar o inciso 4º do 311, conceder uma tutela antecipada da evidência e até sem urgência, só com base na evidência, porque o réu eventualmente não vai trazer dúvida razoável. Né? Mas a minha pergunta é sobre a tutela antecipada em caráter antecedente, que você falou bem, ela é bem criticada na praxe processual, ou na praxe forense e na processualística, mas a gente aqui usa bastante, porque a gente sabe que em algumas situações o réu não vai estar com bom direito ou não vai ter um bom procurador. E ela pode ser eficiente, pode estabilizar. Bom, o que acontece? Nós aqui também não aguentamos não fazer com esse pedido de tutela antecipada em caráter antecedente um pedido indenizatório. E aí desvirtua totalmente a ratio da ideia. Né? O professor Luiz Guilherme Marinoni, inclusive, defende que não se pode, essa tutela antecipada em caráter antecedente é a urgência da urgência.
Então, e aí a gente faz esse pedido de tutela antecipada em caráter antecedente com indenização, vira um trololó. E aí eu fico me perguntando se essa tutela antecipada em caráter antecedente, se possível ou não, como nós utilizamos, nós todos aqui, se ela pode se com esse pedido indenizatório, teria como o réu vir, né, ainda que ela estabilize, e tentar remendar o primeiro pedido. Ou seja, houve a tutela, o non fatiere, a abstenção do uso, determinando a abstenção do uso, e ela tende a estabilizar, mas o processo não vai morrer, porque tem um pedido cumulado, tem um pedido indenizatório. E queria saber como é que funciona isso. Eu entendo que assim, é tiro curto. Você tem que ir só para a obrigação de não fazer. Mas queria ouvi-lo. Obrigado. Eu que agradeço. E é isso. Veja, é uma questão de estratégia, né? A tutela antecedente é estratégia. Então, se eu, circunstancialmente, eu tenho alguém que não é sponsor do evento, lá do outro lado, nem sabe o que é a BPI, né? Eu posso tentar a tutela, eu vou, tentar trabalhar com o erro do outro. Porque essa é a lógica da tutela, né, quando a gente vai buscar um não fazer, né, um caráter satisfativo, né, aquilo que o Código chama de tutela antecedente antecipada, né, o nome que é ótimo. Então, não há problema nenhum. Agora, uma vez estabilizada, eu não vejo, né, como tirar estas outras eficácias, esses outros pedidos. Estabilizou. Então, morreu aquela questão, então não fazer isto, ponto final. Agora, o que pode acontecer é, naquele período de 2 anos, né, o Código sugere que qualquer um pode tomar a iniciativa, né, de revisar aquilo que estabilizou. Vamos dizer, é possível interpretar de que, partindo do pressuposto daquela estabilização, sem buscar propriamente desfazer aquela estabilização, tirar outros proveitos daquela mesma situação. Não há problema nenhum, porque, veja, não foi apresentado o pedido, se houve estabilização, né, nem houve, em rigor, né, por exclusão, um pedido, a formulação do pedido de tutela final, então pronto, respeitando um eventual prazo prescricional, etc., trabalha-se até com a estabilização em prol da formulação de um novo pedido, aí de indenização, etc., tal, a partir daquele quadro que está estável. Então tira-se proveito da situação como o senhor está propondo. Então acho que é bem por aí. Isso é possível, não é problema nenhum. A dificuldade que eu vejo é só isso. Se eu sei que o cliente do outro lado, o réu, tem, né, como advogado, um grande escritório, um grande advogado, dificilmente vão deixar passar uma tutela para fins de estabilização. É só isso, essa é a minha crítica. E lógico, na dúvida, a gente brinca. Bom, se tem dúvida qual é o prazo para a emenda da inicial, a gente adota o prazo menor e pronto. Resolve-se pragmaticamente os problemas, os desafios que a legislação, muito mal elaborada, na minha humilde opinião, apresenta. Agradecendo o professor Cássio, nós estamos com um horário um pouco apertado. Não sei se dá tempo. Acho que está bem. Já estamos atrasados para a palestra de encerramento. Eu tomo a liberdade de. Quando o debate é bom, realmente acontece isso. Eu convido a todos a aplaudir o professor Cássio pela brilhante palestra e convido a todos para a palestra de encerramento.